Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Meu Deus, está todo mundo com sono. Pode deixar, pastor, deixa eu, Fabiano, pode deixar aqui, por favor, a Bíblia, isso, obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Estou muito feliz de estar nessa madrugada com vocês, momento de comunhão, momento de amor com vocês, e de adorar, de louvar o Senhor, de entregar as nossas ofertas, a nossa adoração, a nossa oração. Mas agora chegou o momento mais importante da nossa noite, que é o momento da palavra de Deus. E no decorrer dessas semanas que se percorreu após o convite, o Senhor falou comigo um tema para tratarmos nessa noite, e o tema é a voz que chama os mortos. Eu vou repetir: a voz que chama os mortos. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia nesse exato momento, no Evangelho do nosso apóstolo João, o seu capítulo de número 11. Eu peço a sua atenção, porque nesse momento agora é o momento da palavra, e aonde eu vou, eu falo para o pessoal. Eu não vim trazer capim para vocês, eu não vim trazer palha para vocês, eu vim trazer um alimento saudável, um alimento que nutre, um alimento que traz renovo, um alimento verdadeiro, um alimento genuíno, um alimento que faz com que a gente verdadeiramente ame a Cristo, ame ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiramente. Isso, obrigado. É João capítulo 11, amém? João capítulo 11, eu vou dar mais um tempinho para os irmãos acharem, inclusive eu aqui, estou usando a Bíblia do irmão, eu agradeço pela ajuda, porque eu sou jovem e eu costumo usar o meu tablet, amém? Não é pecado isso, não é pecado, é apenas costume mesmo. Eu peço que você abra então no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, amém? Igreja, eu peço a sua atenção e eu quero que você tenha paciência, porque o Senhor, Ele nos dá total compreensão para ouvirmos a palavra dEle. Então nós iremos ler o capítulo de número 11, vamos ler? Amém? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou aos pés aos seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda assim demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estive lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé,
chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Versículo 17: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa, e então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, a Marta foi chamada para Maria, e a sua irmã lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa o consolavam, e vendo-lhe levantando-se depressa a sair, seguiram-na, pensando que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 33, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que estavam acompanhando também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Versículo 34, e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Versículo 35, Jesus chorou. Versículo 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: venham, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não pode fazer com que Lázaro morresse? No versículo 38, Jesus agitou-se novamente em si mesmo e foi ao túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morta há 4 dias. Então Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve, mas falei isso por causa da multidão presente, porque creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, Pai, Pai amado, Pai glorioso, nessa madrugada, ó Deus, o Senhor me trouxe aqui para trazer a sua verdadeira palavra, a sua palavra genuína, ó Deus. Nesse momento, Pai, eu quero que os meus irmãos prestem atenção na mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir, meu Pai, o que eles precisam ouvir da sua parte, não da minha parte, não dos meus pensamentos, não do meu próprio entendimento. Não é isso. Espírito Santo, me guie. Eu te peço por gentileza, por amor, por compaixão, Espírito Santo,
Me use, que da minha boca saiam palavras de sabedoria, que essas vidas que vieram nessa noite, vieram a pedir ao Senhor algo, que o Senhor possa respondê-la com a tua palavra. Então nessa noite, meu Pai, me usa. Irmãos, pode se assentar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Marta, por favor, fica ali, está me atrapalhando, por gentileza. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. A voz que chama os mortos. Antes da gente entender o milagre de Jesus, precisamos fazer uma introdução. Precisamos entender o contexto desse milagre. Então, a gente precisa ir até o Éden. Antes de chegarmos ao túmulo de Lázaro, precisamos voltar ao princípio. E qual é o princípio, os pastores? Em Gênesis 2, Deus sopra na vida do homem. E vida não é autônoma, não é. É um dom, é comunhão. O teólogo João Calvino diz que toda a existência humana depende continuamente da graça sustentadora de Deus. Ou seja, o homem vive porque participa da vida divina. Mas em Gênesis 3, o homem rompe essa comunhão. O homem desobedece essa comunhão. O homem, ele fracassa dessa comunhão. Porque Deus havia dado uma ordem: não coma desse fruto. Eu te darei livre-arbítrio, te darei autoridade, te darei poder, te darei autoridade para você colocar nome sobre os animais. Mas não coma daquele fruto. Era para nós vivermos perpetuamente na terra. Pessoas sem pecados, mulheres sem pecados, homens sem pecados, crianças sem pecados. Mas Adão e Eva fracassaram no princípio. Pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a morte de Lázaro? Calma, a gente vai chegar lá. Em Romanos capítulo 5, Paulo explica: por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, a morte não é um acidente biológico, não, é uma sentença judicial. O Dr. Herman Bavinck diz que a morte pertence à corrupção da criação, não à sua essência. Ou seja, desde então, todo túmulo é um eco da nossa queda. Todo túmulo, pastor, é um eco da queda, no princípio. E as escrituras não romantizam isso, não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, Paulo afirma: o último inimigo a ser destruído é a morte. Se é inimiga, não é natural. E aqui está o ponto crucial: o problema do homem não é a fraqueza espiritual, é a morte espiritual. Deus está chamando os mortos espirituais nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. E enquanto eu estava aqui no altar, o Senhor me fez lembrar de quando eu era criança, e uma voz ecoou no meu ouvido: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquele povo que adora? O que você tem feito para Deus? Cadê aquela essência de chegarmos ao culto, adorarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, reverência ao Senhor? Deixamos de estar em comunhão na igreja para estar em comunhão na internet, aonde os pastores lá não podem ouvir as suas súplicas, aonde os pastores lá não têm um feedback sobre você, aonde o pastor não pode cuidar de você. Em Efésios 2 diz que estamos mortos em delitos e em pecado. Vou repetir, não sou eu que estou falando isso. Efésios 2, escrita pelo apóstolo Paulo: estamos mortos em delitos e pecado. Morto não coopera, morto não reage. Vou repetir: morto não coopera,
Morto não reage. Se o problema é morte, a solução não pode ser moral, precisa ser ressurreição. Atenta ao que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Agora entramos num ponto de João capítulo 11. Agora sim você está compreendendo e vai compreender João capítulo 11. Primeira observação é a demora que revela a glória. E nós vemos isso no versículo de número 1 ao versículo de número 6. Vamos observar? Lázaro está doente. Jesus ama Lázaro, mas ele não vai imediatamente até Lázaro. Vou repetir: Lázaro está doente. Jesus ama Lázaro, mas ele não vai imediatamente até Lázaro. Por quê, pastor? Calma, você é muito ansioso. Quando a gente tem que ler as escrituras, a gente tem que olhar os detalhes, tem que meditar. O Espírito Santo tem que conduzir a sua meditação. Jesus não quer decoradores de palavra. Jesus não quer decoradores de mensagens programadas. Jesus não quer mensagens autodidáticas. Jesus quer que você seja a mensagem, o mensageiro, e a mensagem é da parte de Deus. Ou seja, Ele ama. Ele quem, pastor? Mateus. Não, Ele, Cristo, Ele ama. E fica 2 dias. E talvez é a pergunta que fica na sua cabeça: por que Mateus, ele ficou 2 dias após receber a mensagem que o seu amigo Lázaro havia morrido e ficou parado? Alguns rabinos ensinavam que o espírito pairava próximo ao corpo por 3 dias. No 4º dia a decomposição já estava evidente, ou seja, não havia margem para dúvida. Jesus fez de propósito, porque os rabinos falaram: não vai acontecer milagre, porque para acontecer o milagre, depois de 3 dias já está ruim. Jesus, ele espera 2, mais 2, 4. 4 dias. Para confundir a cabeça dos sábios, para confundir a cabeça dos incrédulos, para confundir o diabo, para provar que ele é o Filho de Deus, para provar que ele veio ao mundo para ressuscitar eu e você dessa morte espiritual, para trazer salvação para mim e para você, porque a glória de Deus é maior do que o alívio imediato. Ou seja, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, não, mas para a glória de Deus. Ou seja, isso muda a lente. Como assim, Mateus? Cristo não está reagindo à crise, não, Ele está conduzindo o drama. Nós acabamos de ler praticamente todo o capítulo 11 do Evangelho de João. Então a morte de Lázaro não frustra o plano salvífico de Deus. Quantas vezes você interpreta o silêncio de Deus como ausência? Quantas vezes você está em silêncio, está quieto, está calado, não está movendo, não está acontecendo, e você pensa que Deus está ausente de você? Não, meu irmão, desculpa, eu vim aqui para te frustrar, biblicamente. E se for preparação para a revelação da glória dele sobre a sua vida, e se a demora de Cristo está trazendo para você frustração, não se frustre, é descanso. Jesus está conduzindo o drama, Jesus está conduzindo, está ressuscitando os mortos. Segunda observação: o Senhor traz vida diante do inimigo, e nós vemos isso no versículo 17 ao 37. 4 dias morto. Observem, 4 dias morto, sem ambiguidade. Ou seja, o texto diz: Jesus se agitou profundamente.
Vocês observaram o detalhe? No versículo 33, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. A palavra agitar, no original do grego, significa embrimaomai. E o que quer dizer essa palavra que agitar-se, que os tradutores colocaram? Esse verbo significa indignar-se profundamente. Sim, Jesus indignou-se profundamente, mãe. Ele agitou-se. Jesus é só amor, paz e amor, vai nessa. Jesus agitou-se profundamente. Resmungar com ira contínua. Essa palavra significa expressar forte emoção interna. Jesus não apenas chorou, igreja, preste atenção aqui em mim. Ele ficou indignado. Agora vocês me perguntam por que ele ficou indignado, Lázaro? Foi com Lázaro? Foi com a morte de Lázaro? Ficou indignado pela incredulidade das pessoas? Ele ficou indignado porque não tinha ninguém para impor as mãos e falar: ei, saia para fora, Lázaro. Não. Não era contra Maria que Jesus indignou-se. Não foi contra Marta que Jesus indignou-se. Não foi contra a incredulidade que Jesus indignou-se. Ele se indigna contra a morte, ou seja, contra o último inimigo. É guerra santa contra os efeitos da queda lá desde Adão. Mateus, prova para mim, Mateus, eu vou provar para vocês. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, o último inimigo é a morte. Ou seja, Jesus indignou-se pela morte, porque nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para ficar debaixo da terra, nós fomos feitos pela obra salvífica de Deus. E aqui nós vemos duas naturezas de Cristo: a humanidade verdadeira, ou seja, ele chora, e a divindade soberana dele. Quer ver a divindade dele? Quando ele diz: Lázaro, sai para fora. Como que você fala, cara, que Jesus tem duas naturezas? Na teologia nós chamamos de união hipostática. Ele é 100% Deus e 100% homem. Mateus, como pode isso? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que salvou na cruz do Calvário. É aonde ele diz: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele diz isso? Porque o pecado da antigamente, o pecado presente de Cristo, o meu e seu pecado, toda a transgressão caiu sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados, libertos, transformados, como diz a palavra, regenerados, lavados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele encara o resultado de Gênesis 3. Ele quem? Jesus Cristo. Ele encara o resultado de Gênesis 3. Ele vê o salário do pecado, e ele chora, porque é verdadeiramente homem. Ei, meu irmão e minha irmã, a dor que tu sente, ele sentiu. A dor que tu sente, ele sentiu também. Mas deixa eu dizer uma palavra profética, não porque eu sou o melhor, não, porque eu sou o mensageiro, porque a mensagem não é minha, a mensagem não é tua, a mensagem é de Deus. Nós não viemos aqui para perecermos, não viemos essa noite para perecer. Quando você sair daqui hoje, você vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro, mudando de vida, mudando de mentalidade, mudando de personalidade, mudando de caráter, mudando seus frutos. Se você falar palavrão, você não fala mais.
Se você xinga, você não xinga mais. Se você adultera, você não adultera mais, porque você é filho de Deus. Ele chora. Vamos observar o texto de novo? Eu expliquei o quê? Que Jesus indignou-se. Ele ficou perturbado. Então aprendemos que ele indignou-se por conta do quê? Da morte. Que é, como Paulo diz, é a última a ser vencida. No texto tem outra observação. No 35. Jesus chorou. Mateus, é raso falar que Jesus chorou? Não. O verbo do grego original, a palavra original significa daquiro. Essa palavra significa verter em lágrimas silenciosas, mãe. Jesus não chorou como eu e a senhora. Jesus não chorou como você e eu, não. Escute. Significa verter em lágrimas silenciosas, diferente de um pranto ruidoso. Ou seja, Jesus não se desespera, ele chora, ele sente profundamente o que o pecado é capaz de fazer. O que o pecado é capaz de fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. O Dr. William Hendrickson diz que o choro de Jesus não foi por desespero, mas por uma dor santa diante do efeito devastador do pecado, a morte. Mais uma, o Dr. William Hendrickson vai dizer que em Cristo, Deus não observa a dor de longe, mas entra nela, santificando até mesmo as lágrimas humanas. Ou seja, ele se indigna porque é o Senhor da vida confrontando o invasor. E o invasor é o pecado. E esse invasor trouxe um concorrente, a morte. Paulo diz que quando Jesus voltar, nós seremos transformados, não mais em um corpo mortal igual o meu e o seu, não mais um corpo corruptível, Estevão, igual o meu e o seu. Não entendi, Mateus, simplifica, vou simplificar. Você é pecador, você é pecadora, eu sou pecador. Paulo diz que quando a gente tem que vigiar com as concupiscências dos nossos olhos e da nossa carne. 1 Coríntios capítulo 10 e o capítulo 11 vai falar sobre os dons ministeriais. Gálatas capítulo 5 versículo 22, exclusivamente o capítulo 5, Paulo vai começar pela parte ruim. Ele vai falar das obras da carne: imoralidade, inveja, intriga, adultério, e no final ele diz: coisas semelhantes a essas são obras da carne. Aí depois Paulo vem e fala o que é a obra do Espírito Santo. Quer saber? Vá lá na carta do capítulo 5, versículo 22 e diante. Ele vai dizer: bondade, benignidade, paixão, domínio próprio, mansidão. Ei, meu irmão, você e eu fomos transformados. Nós fomos transformados. Esse invasor destruiu a nossa natureza que Deus criou perfeitamente. Mas quando ele voltar, esse corpo seu aí incorruptível, corruptível e imortal, vai ser transformado em um corpo imortal e incorruptível, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Porque aonde nós iremos habitar, não entra pecado. Aonde nós iremos habitar, não entra morte. Aonde nós iremos habitar, não entra imundícia, não entra demônio. Aonde nós iremos habitar,
não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá tristeza, porque iremos habitar eternamente glorificando ao Deus. Melhor que isso, Deus do trono e a sua destra Jesus, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a autoridade não é minha, a autoridade é do Espírito. Quando você chora diante da morte, você não está sendo fraco ou fraca, não. Você está reconhecendo algo que está errado em você. Você está reconhecendo algo que está errado nesse mundo. Você está reconhecendo algo que está errado atualmente. Jesus não normaliza a morte, não. Jesus, ele enfrenta a morte. Ele enfrenta a morte. Terceira observação: a declaração que divide a humanidade. Versículo 25 ao 26. E aqui está o epicentro, mãe, de João 11. Jesus vai dizer no versículo 25. Olha o epicentro: eu sou a ressurreição e a vida. Aí eu acho que você não entendeu. Eu não falo pelo barulho de levanta aí da glória. Não, você não entendeu. Calma, a gente vai chegar lá. Ele não diz que traz ressurreição, ele diz que é a ressurreição. Ressurreição é evento futuro, não é o futuro apenas, não, é a realidade na pessoa de Cristo. Mateus, simplifica. O que Jesus está querendo dizer? Eu vou explicar. Ele está querendo dizer assim, ó: eu sou o fim da maldição, eu sou o início da nova criação, eu sou a resposta para a morte introduzida em Gênesis. A pergunta que ele fez a Marta é decisiva: você crê nisto? Não é questão intelectual, é união. João Calvino dizia que todos os benefícios da salvação fluem da união em Cristo. Da união em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Paulo vai dizer: pois assim está escrito: o primeiro homem, vírgula, Adão, vírgula, se tornou-se um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Eu não entendi, Mateus, você pode simplificar? Porque eu li e não consegui compreender o que Paulo está dizendo. Eu vou então simplificar, porque essa é a função do pregador. Antigamente, homens seguiam profetas, reis, impérios, mulheres, princesas. O povo precisava ouvir os juízes, e os juízes que eu falo aqui é aqueles que Deus ordenou, como Sansão. Deus usa Esther, Deus ungiu o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Enfim, ninguém é perfeito. Aí além disso, vem o Salomão, um homem com a sabedoria, meu Deus do céu, o homem mais sábio que já existiu abaixo de Cristo. Um ser vivente, um ser falho, todos falhos. Aí Paulo está dizendo assim, ó: esses agora, vocês seguiam seres viventes, agora Cristo veio, encarnou em um corpo, o Espírito Santo concedeu ela na Virgem Maria, amém?
Aí ele nasce, aos seus 30 anos tem um ministério. Aí Paulo diz assim, agora nós não seguimos mais pessoas errantes, reis, profetas, rainhas. Agora deixamos de seguir um ser vivente que vive e morre, para seguir um espírito, para seguir o Filho de Cristo, vivificante, que tem vida, que dá salvação, que traz renovo, que foi preso numa cruz, porque a ira de Deus era sobre a nossa vida, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos regenerados, fomos lavados. Por mim, por você, não, por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E a quarta observação, a voz que cria a vida. Nós vemos isso no versículo 38 a 44. O 43, Jesus vai dizer: Estevão, Lázaro, mas ele fala alto: Lázaro, vem para fora. E aqui está o monergismo puro. Deus não faz 99 e o homem coopera com 1% para acontecer. Não. Deus faz 100%, meu irmão. O homem responde porque Deus operou nele, porque Deus operou em você. O morto não coopera, a palavra cria, o que ordena. Mateus me prove, sim, em Gênesis, Deus disse: haja luz, haja luz, haja vida. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Em João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne. Não é. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está pregando para os hinduístas, dizendo: no princípio era Cristo, Cristo estava com Deus e Cristo era Deus. O Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheia de formosura, cheio de glória, a glória como unigênito do Deus Pai. Alabraço e decanta alabraço. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Lázaro sai e anda com faixas, Estevão. Ele foi restaurado, mas não glorificado. Você não entendeu? Eu não falei grego, não. Ele foi restaurado, mas não glorificado. Ele vai morrer normalmente de novo. O milagre aponta para si mesmo. Ele não é o clímax, não. O clímax será quando Cristo entrar no próprio túmulo. Você está entendendo a mensagem, né? Eu acho que vocês estão entendendo. A gente vai chegar lá. Vou repetir. O clímax será quando Cristo entrar no próprio túmulo. Simplifica, Mateus. Vou simplificar. Adão, corpo natural e corruptível. Cristo, corpo glorificado e incorruptível. Aprendemos aqui. E a igreja, Mateus? Conformada ao corpo de Cristo na ressurreição. Não entendeu? Vou explicar de novo. Aí vocês vão entender agora. Se ele chamou Lázaro pelo nome, ele reconhece o seu nome. A mesma voz que chamou o morto físico, chama os mortos espirituais nessa noite. Quinto e último ponto. Eu gosto assim, quando a igreja fica em silêncio, ouvindo,
vale muito mais ouvir a mensagem do que pular, cair e gritar e sair como um morto. Entra um morto agitado e sai um morto agitado. Eu não vim trazer palha para vocês. Eu tenho vergonha na minha cara. Sou um homem errante assim como eu e você. Mas eu não vim aqui brincar com a palavra de Deus, não. Eu vim expô-la com amor, justiça e temor. Temor. Depois desse milagre, para entendermos a ironia redentiva, o Sinédrio decide matar Jesus. Espera aí. Jesus, ele ressuscita o morto há 4 dias, quebra o paradigma dos judeus. Até o 3º dia roda o espírito ali e tal, mas no 4º dia fedendo. Aí depois disso ainda o Sinédrio quer prender e matar Jesus? Sim. No versículo 45 ao 53, depois desse milagre, o Sinédrio decide matar Jesus. Caifás declara no verso 50: convém que um homem, igreja, preste atenção, convém que um homem morra pelo povo. Convém que um homem morra pelo povo. Não sou eu que inventei essa frase, foi Caifás no versículo 50 do capítulo 11 que acabamos de ler. Caifás, ele fala politicamente, mas profetiza teologicamente. E aqui está a substituição. Agora vocês vão entender a mensagem. Lázaro sai, Cristo caminha para a cruz. Ou seja, um vive temporariamente, Lázaro, e o outro morre para destruir definitivamente o poder da morte. Eu vou explicar para você agora. Jesus é crucificado. Quando o seu espírito é entregue a Deus, para onde que ele vai? O corpo dele? Para onde? Para onde que vai o corpo dele? Então ele ressuscita Lázaro, é julgado politicamente, para que daí Jesus dizendo assim, Lázaro, você sai, você vai viver temporariamente, porque eu vou entrar, eu vou vencer a morte, eu vou vencer o mundo, eu vou vencer o pecado, eu vou destruir os principados, potestades e dominadores desse mundo. Capítulo 11 prepara o caminho para João 19, e João 19 prepara o caminho para o túmulo vazio. Cheguei na conclusão. Tem uma pergunta ainda que está na nossa cabeça que ecoa. Qual é? Calma, não seja apressado. Cristo não veio apenas para consolar diante da morte, Ele veio para vencê-la. Ele não apenas chorou, Ele a enfrentou. Ele morreu, ressuscitou. E a pergunta que ecoa hoje, nessa madrugada, é a mesma. Versículo 26 do capítulo 11, eu vou explicar para vocês. Jesus diz: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ponto. Aí ele diz: você crê nisto? Jesus está perguntando para você nessa noite. Eu vou libertar você da morte espiritual. Você crê nisso do que esse pregador jovem está falando? Você crê nesse pregadorzinho jovem? Porque ele é apenas o mensageiro. Porque eu sou a mensagem entregue ao mensageiro. Em 2001, eu vim para cá como uma criança.
genuína. Brincava. Cresci, me afastei, transgredi com Deus, pequei, virei quase um ateu. Sim, um filho de um pastor, sim, eu quase virei um ateu. Mas aí um dia, uma graça irresistível, uma graça imerecida veio sobre mim. Falou: ei, eu vou te usar. Uma nova geração vai ser levantada para pregar o meu evangelho. Eu vou usar a sua vida, a sua boca. Eu não vim aqui por dinheiro, não. Eu não vim aqui por ego, não. Eu não vim por status, não. Eu vim porque eu amo Cristo. Eu sei quem Ele é e o que Ele fez. Ele me libertou da morte espiritual, me trouxe a vida de volta, a vida, a consciência, o entendimento, a sabedoria de Deus. A voz que chama os mortos, Jesus está te chamando nessa noite. Porque no último dia, meu irmão, a mesma voz que chamou o Lázaro chamará a todos. E só há dois grupos, pastores. Pergunte qual, Mateus? Vou responder. Os que estão, primeiro grupo, os que estão unidos ao Adão e morrem. Segundo grupo, os que estão unidos em Cristo e vivem eternamente. É esse grupo que Jesus irá chamar. O ser vivificante nos espera. Jesus está te chamando. Saia para fora. Saia para fora. Mas há ainda algo maior. Há algo ainda muito maior. O dia está vindo, pastores. O dia ainda está vindo. Que dia? Um dia que não haverá apenas um homem saindo do túmulo em Betânia. Será uma criação inteira ouvindo a voz do Filho de Deus. E a Escritura diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Em Apocalipse 21 lemos que haverá um dia que não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. O que começou em João 11 como sinal, terminará como é realidade eterna. Hoje Ele chama espiritualmente, naquele dia Ele chamará corporalmente, e hoje Ele chama para a fé. Naquele dia Ele chamará para a ressurreição. E quando essa voz ecoar, não haverá túmulo que resista, não haverá pedra que permaneça fechada, não haverá silêncio na sepultura. Então a pergunta continua: vocês creem nisto? Porque a voz que chamou Lázaro é a voz que julgará o mundo, e a voz dará vida aos que estão unidos a Ele. E assim eu encerro essa mensagem. A voz que chama os mortos, a voz que chama você que está morto espiritualmente. Se coloque de pé.